ganhar mais. É uma ótica nossa, né, da nossa cultura, nossa política. A gente estava até conversando antes sobre essa questão. Eu queria que o objetivo não é entrar na ideologia ou na política, mas essa questão salarial, a seu ver, quer dizer, ela atende às necessidades? Como que isso é feito? Então, o primeiro que todo mundo pergunta é a questão do salário, aquele famoso 30% que fica para o médico e o outro 70% que vai para o governo. O primeiro que tem que plantear é que a gente não veio para cá por uma obrigação, a gente foi convocado para prestar o serviço, que é como se chama, prestação de serviços médicos. Aí a gente assinou um contrato igual que assina uma pessoa que vai para uma loja, que vai para um outro tipo, com os porcentos, o salário que a gente ia receber. Eu não posso ser hipócrita. Para mim era interessante comparado com o salário que recebo em Cuba. E também o que é mais interessante para nós é aquela experiência que a gente tem como médico fora do país. Por quê? Tem muitas doenças que em Cuba já não existem, já estão controladas, que eu aqui como médica teve a oportunidade de ver. Aquela que eu veia só no livro, eu teve o paciente na frente, que aí a gente lembra daquela conferência que o doutor falava, tal lesão, você vai ver assim, assim, aí eu falava, igualzinha como fala no livro. E outras experiências no cultural, além aquela formação que a gente tem internacionalista, que é aquela formação humanista, que a gente presta o serviço onde o povo precisa, que é o que a gente faz. Atendimento no povo. A gente não fica curtindo política, quem vai para cá, quem vai para lá, porque não foi a isso que a gente veio. A gente trabalhou onde o povo precisou, categoricamente. Agora, você estava contando para a gente que esse dinheiro serve tanto para pagar os seus estudos que já foram feitos, você estudou 6 anos de medicina. Isso, a formação em Cuba. E também para a sua família que está lá. A formação em Cuba de medicina é igual que em qualquer outro lugar. A gente estuda 6 anos, a medicina como tal, graduado como médico geral, e no caso nosso, vale falar que todos os médicos que estão no Brasil têm uma segunda especialidade, que é aquela especialidade de medicina geral integral, que na tradução no português seria a saúde da família, aquela especialização que você faz de 3 anos, igual que um ginecologista, igual que um cardio, igual que outro, para ser especialista em atender a saúde da família, porque a gente vê a família como um todo, não sou um paciente, não sou diabético, não sou hipertenso, a gente atende a criança, a grávida, a família como no contexto de saúde social, todo o que fica em torno dela. Tá vendo? É uma questão. Andréia Almeida, parabéns, vocês são seres humanos de um coração enorme. Marta Maria Sentinello, muito bem, Tatiana, você é formidável, excelente médica. Andréia Palladini, Marleide Barbosa Cardoso, olá, doutora Tatiana Ilago. Uma excelente médica, uma grande amiga, pessoa simples e de um coração. Você deixou família lá, você tem filho, né? Conta pra gente. Eu tenho meu filho que tem 8 anos na atualidade, minha mãe, meu irmão, cunhada, sobrinho, pai, tio, primo, uma família Estou mostrando grande. Uma foto incrível aqui, muito bonita, eu estava comentando. Você vê à sua direita na tela, a mãe, o irmão, né? A cunhada, o filho, que é esse aqui da frente, que está na frente do irmão, o sobrinho e a Tati, que ficaram em Cuba, né? Essa foto foi em comemoração que meu sobrinho estava cumprindo aniversário, 1 aninho, e então aí a gente decidiu fazer uma foto incluso para eu trazer, para ter a lembrança. Nesses 4 anos você foi e voltou várias vezes? Sim, o contrato estabelece 11 meses de trabalho e um mês de férias. Aí, no particular, o contrato permitia você viajar em Cuba em tempos como seria agora.
que estão em um feriado prolongado. Sim. No caso, eu fazia no carnaval. Eu aproveitava a semana do carnaval. E ia para lá. Ia para lá e ficava uma semana com meu filho, com minha família. Dava para matar um pouquinho dessa saudade. E não ficava 11 meses. Ficava 6 meses e aí aos 6 meses voltava de novo para cá, continuar no trabalho. Agora, tem uma questão que a gente estava conversando também. Parece que os médicos cubanos que constituíram família aqui vão poder ficar, é isso? Sim, a última informação que chegou para nós é isso. Tem muito brasileiro, muito cubano que formou uma família com o pessoal aqui no Brasil, que tiveram filhos. Então, a informação que chegou seria que você poderia voltar agora e para Cuba, fazer toda a documentação que precisa para voltar, ou no caso daqueles que têm filhos, que não... Porque no meu caso eu preciso voltar, porque meu filho está lá. Seu filho meu filho está lá. 8 anos, né? 8 anos. 8 anos. Tenho muitos colegas que os filhos... Quando ela veio aqui tinha 4. 4. Tenho muitos colegas que tiveram filhos aqui, então não é que mãe e o pai não é importante, mas o filho é a coisa que mais a gente tem preocupação. Então, esses têm a opção de terminar, o contrato vai ser finalizado aqui, não vão ter que ir, no caso, em Cuba, mas aí eles se saem do programa, eles não continuam no programa. O programa para Cuba culminou definitivamente. Pois é, a gente ouve também, o tal negócio, a gente tem aquela visão um pouco, né, a nossa visão, né, e a gente quer talvez analisar, chamá-los de coitados, são escravizados. Como você vê, sem entrar na questão ideológica, mas o socialismo em Cuba não é uma ditadura? Não, de jeito nenhum. A gente trata de... Eu sempre respeitei, meus pacientes sabem que eles me perguntavam, no princípio... Pergunta, né? No princípio, aquilo era uma... Às vezes a consulta demorava muito porque eles ficavam me perguntando e eu ficava com vergonha de parar eles, porque falei, gente, eu não posso dar uma classe, uma aula catedrática agora aqui de... Então, mas alguns perguntavam, eu não me oponia a responder por em cima, porque para não ficar feio, tá? Então, o que acontece na saúde, na educação, em Cuba, é de graça mesmo. Eu estudei, como falei, os 6 anos para me formar. Primeiramente, a gente não fala, eu quero ser médico e vá para a faculdade. Não é assim. Você faz primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial. Aí presta um exame parecido ao Enem. No caso, é virado para quem vai querer ciências e para quem vai querer humanidades. No caso das ciências biológicas, como seria medicina, enfermagem, farmácia, tem que prestar um exame de matemática, de história, porque não tem pessoa que se não sabe de seu povo, de sua história, não sabe de nada, né? Claro. E depois, no caso das ciências médicas, de biologia. Aí você faz um exame com 10 perguntas, um dia de matemática e o outro dia de biologia, e entra em uma base de dados igualzinho que aqui do Enem. Aí o país oferta as praças de medicina que precisa cada estado. Por exemplo, eu preciso, porque vão aposentar tantos médicos, tantos estão fora do país, eu vou precisar dentro de 6 anos de tantos médicos. É uma coisa planificada, não é formar médico como se fossem... E aí, às vezes, ele nem tem vocação e acaba fazendo. Isso. É feito esse exame vocacional? Também. Uma entrevista de aptitude se chama. Você tem a altitude, e aí então você é ubicado nesses 2 grupos de ciências ou humanidades. Aí você entra numa base de dados e, segundo aquele pontuação que você obteve em esses 2 exames, você ubica um número. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até que você consegue entrar se qualificou, você consegue entrar na faculdade. Na faculdade fornece por os 6 anos, toda a base material de estudo, uniforme. De fato, você fica no estado, na capital do estado, que é onde está a faculdade mesma. Os primeiros 3 anos, você fica lá, porque são os 3 anos das ciências médicas, anatomia, fisiologia, histologia, tudo o que a gente aprende de livro mesmo.
Aí você tem residência, você tem alimentação e ainda você tem um estipêndio. Um estipêndio é um dinheiro que o Estado fornece para você comer um lanche, se mobilizar na cidade, ir o fim de semana para casa, que não é muito, mas ajuda mais o que você recebe da sua família. Passar os primeiros 3 anos é assim, os outros 3 anos já é vinculado na prática. Já a gente dá aulas de manhã e na tarde a gente vai para os hospitais, para as policlínicas, dependendo da área que você está, como quem fala, estou passando por ginecologia, vou para um hospital para ver como é um parto, como é o atendimento na gestante, assim sucessivamente. Terminou os 6 anos, você se graduou de médico. Mas não acabou aí. Claro, aí você tem que prestar 2 anos de serviço social. Que é o serviço social? Você sai da sua casa, da cidade, e você vai para o interior. E fica 2 anos sendo médico como quem fala, em Baguaçu, em Ribeiro do Santo, mas ainda eles estão perto. Eu ficava, acho que eram 20 quilômetros da minha casa. Mas eu ficava em esse consultório, era o consultório embaixo e a casa em cima. Eu ficava a semana toda dentro dessa localidade, atendendo a população de aí. O fim de semana era que eu ia me mobilizava para minha casa. Depois que passaram esses 2 anos de serviço, que é um serviço que você presta, aí então foi que fiz a especialização de saúde da família, que ela é conhecida como medicina geral integral, que é aquela que te capacita para você atender adulto, atender a gestante e atender a criança. Seria tipo um primeiro atendimento que você faz em essa população e depois, lógico, você intercambia esses pacientes com as especialidades pertinentes, quando tem alguma coisa para intercambiar, e é avaliado por esses profissionais para capacitar o seu atendimento mesmo. Agora, muita gente deve perguntar também, né, Tati, essa questão, as pessoas confundem o socialismo com a ditadura, né? É uma coisa bem complicada de explicar. Até de você explicar. Porque às vezes não todo mundo tem que concordar com o que eu penso, nem com o que eu digo. Mas não tem nada a ver, gente. Socialismo é procurar igualdade para todo mundo. Que é o que a gente tem em Cuba. Meu filho, como eu te mostrava, meu filho vai na escola, recebe a base material de estudo, mas é a mesma professora de meu filho, que eu sou médico, que é a mesma professora do filho de quem é obreiro agrícola, de quem é pedreiro, de quem é engenheiro. O filho do governador do estado também assiste na mesma escola. Na mesma situação. Lá não existe escola particular, lá não existe hospital particular, todo é do governo e do povo em geral. E independente da nossa visão política ou ideológica, tanto a educação ou a medicina lá é muito avançada em Cuba. Sim, né, muito. A gente tem não falado por mim, né? Seria um pouco, mas a gente tem uma saúde de primeira. Uma das mortalidades infantil mais baixa que tem é de Cuba, comparada com países de primeira linha. A gente tem todo o material que a gente precisa, tecnologia de ponta. Por quê? Porque todo isso é fornecido precisamente com o dinheiro que a gente devolve para o governo. O porcento, aquele 70% famoso porcento, todo mundo achando que vocês são escravos, né? A gente investe esse 70% na educação, na saúde, na tecnologia, porque Cuba, eu acho que ninguém imagina quantas vezes cabe Cuba dentro não vou falar do Brasil, vamos falar de São Paulo. Então pensa uma isla pequena, com pouca terra, com pouca indústria. A gente tem que exportar o material que a gente tem. No caso de Cuba, a gente tem pessoal humano para exportar, para intercambiar. É uma forma,
como mesmo vendem petróleo, a gente investe na saúde, na educação, e com isso ajuda outros povos, e isso fica sendo um estorno para Cuba manter as coisas como anos atrás vem fazendo, 60 anos. Pois é, olha, sem fazer apologia a nada, eu estou recebendo a doutora Tati, aqui, a doutora Tatiana, que está em Olímpia há 4 anos, e mostrando então como que ela mesma diz que os pacientes perguntam, como é Cuba? Você sofre em Cuba? Você ganha bem em Cuba? Não... É a nossa visão e a visão dela, que está aqui, vieram para cumprir um contrato. Esse contrato é o escopo dele. Qual que é o objetivo desse contrato? É saúde da família. A gente veio para fazer promoção e prevenção de saúde. Exato. Que seria, que a gente fala, aquele que já está doente, a gente tenta que essa pessoa não fique com outra doença. Aquele que ainda está sano, continuar cuidando para que essa pessoa mantenha, e aquele que já está complicado, que não volte com outras patologias que vêm uma seguida da outra. Entendeu?